Esses dias têm sido dias bem desafiadores para mim. Tenho visto poderes do Rio de Janeiro muito grande. Estou sendo levantado para abrir um caminho para a igreja do Rio de Janeiro. Eu estou lutando com querubins caídos, coisas muito poderosas no Rio de Janeiro. Vocês estão num estado que é um estado muito perigoso, mas é um estado, um dos mais poderosos que tem no Brasil, é o Rio de Janeiro. Existe aqui no Rio de Janeiro uma graça e um poder e tipos de anjos que estão no Rio de Janeiro tão poderosos, que o que Deus faz no Rio de Janeiro expande para o Brasil inteiro. Falo, o Rio de Janeiro é um lugar de assentamento de autoridade. Aqui é o lugar dos montes, lugar onde os crentes gostam de subir monte por cultura. Aqui é a terra do Brasil onde o povo mais ora. O povo do Rio de Janeiro é um povo de oração. Se você bater segunda-feira e for ali no monte de Caiuaba, não tem lugar para estacionar carro. Na verdade, não tem lugar para você orar. E é difícil a gente achar lá um lugar de segunda-feira. Eu falei, isso é a coisa mais linda. Lotado de gente. Mas é muita gente ao ponto que a gente não consegue achar um lugar para orar. E às vezes eu chego lá e vou embora. Falei, não tem lugar para me orar, eu vou embora. De tão cheio que tá. Alguns anos atrás, quando eu fui cheio do Espírito Santo, na minha juventude, lá no Monte do Concerto, tinha a vigília mensal, era uma vez por mês. Tinha o encontro das igrejas lá. Era espontâneo. Era de sexta para sábado, vigilhão. Uma vez no mês. Irmão, mas era tanta gente. Era tanto pandeiro naquele lugar. Era tanta gente bradando em glória, era tanto fogo, era tanto mover do Espírito. Meu filho, que coisa mais linda era aquilo. O Monte do Concerto ali foi um dos lugares conhecidos no estado do Rio de Janeiro, porque ali Deus destravava os vasos. E é ali onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu peguei o finalzinho do esfriamento espiritual que começou no Brasil. Quando chegou esse esfriamento no Brasil foi quando as redes sociais tomaram preeminência dentro dos ministérios. Quando a corrida pelo ouro começou nos ministérios. As pessoas abandonaram os montes para ficar atrás de uma câmera para ser visto por alguém. Os profetas pararam de profetizar na rua e só profetizam na internet por pix, por dinheiro. As pessoas estão buscando o selinho do Instagram, estão se estragando por aí e não querem ser certificados pelos anjos no céu. Tá complicada a coisa. Tá complicado. Deus nos dá essas plataformas para a gente santificar, mas não é fácil. Os homens substituíram as ferramentas, tiraram o mover pelas ferramentas. O modelo igreja entretenimento tomou o Brasil. E hoje as pessoas confundem o que é adoração com musicalização. As pessoas não sabem o que quer, elas falam que quer Deus, o culto cheio da glória de Deus aqui. Elas são indiferentes para Deus. Eu falei, elas não conhecem quem Deus é? Quem é o Espírito Santo verdadeiramente? Eu cheguei aqui, era 5 e pouco que eu estava orando aqui, antes do tabernáculo da tarde, fiquei em oração aqui dentro. Quando eu cheguei, eu vi um anjo imenso. Ele era tão grande. As orlas das vestes dele eram tão imensas.
Quando eu cheguei, dobrei o joelho aqui no altar, aí eu ouvi ele falando com outros anjos. Ele chegou. Eu fiquei atento àquilo ali. Eu falei, o que está acontecendo aqui dentro? E eu fiquei procurando em meu espírito a palavra que eu ministraria aqui. E eu não achava. Eu falava assim, o que que tu quer fazer nesse culto de hoje? E toda hora Deus fala assim, estou quebrando cárceres hoje. Estou fazendo algo a favor da minha igreja. Esses são moveres do Espírito que nós temos que beber do rio do Espírito. Então a noite é da meia-noite. Está no quarto, acabei a academy, né? A aula. Aí desci. Aí desci, fui falar com o pastor Adriano tá lá em casa. Jenny, falei assim, ó, vamos orar rapidinho. É necessário orar agora. E eu ia fazer alguma coisa, me comer que eu estava cansado. Me comer alguma coisa de noite. E de repente, pare para orar. Quando nós fomos parar para orar, desce um guardião do céu, maior do que a minha casa, tão grande, e veio me entregar algo na terra. E veio me proteger da batalha. Vocês têm que entender que nós estamos vivendo, nós servimos a um reino de poder e glória. Eu sei que é difícil para muitos irmãos que estão aqui dentro suportar um verdadeiro culto, porque talvez você ficou muito tempo no entretenimento ou ficou distraído nas igrejas. Deus quer se manifestar e a gente quer ir embora para casa. Os relógios mataram mais o mover do espírito do que os demônios. Quando o espírito quer se mover, não precisa nem do diabo para parar. É só a pessoa olhar para o relógio dela. Elas querem Deus, diz que tem fome de Deus, mas onde tem liberdade do espírito, as pessoas falam, tá difícil, acaba tarde. No mundo você não falava isso. Se você estivesse diante de algum famoso, você pode ter certeza que você não ia falar isso. O espírito da idolatria não ia te permitir isso. O espírito da idolatria é terrível. As pessoas dão horas na frente da sua televisão, Netflix, 3 horas de filme, mas não dão 3 horas de adoração a Deus dentro da igreja. E diz que são crentes. As pessoas não sabem o que é beber do espírito de santidade. Outros só sabem o que é pular, gritar, mas não sabem o que é se derramar e entrar no ambiente da santidade. Você tem que entender que o seu desígnio é ser santo. E adoração é a maior expressão e é o que reflete de fato o que nós verdadeiramente somos. Vai chegar um tempo que não vai precisar mais de mim no altar. Só preciso do homem aqui porque nós somos incompletos ainda. Avivamento de Gálice não precisava de ninguém pregando. Todos eram tomados pelo Espírito na congregação da igreja. Todos. Nós, uns anos para cá, se tornamos tão indiferentes uns dos outros que... Por que se esfriou tanto o evangelho? Por que essa decadência moral e espiritual dentro das igrejas? É porque o mundo ele tomou um novo caminho. Eu vou te ensinar aqui. O que você tem que vencer na sua mente? O sistema se tornou mais importante do que pessoas. As pessoas estão dando a vida pelo sistema do mundo e pessoas morrem por causa do sistema. Isso não tem importância. Acho que você não consegue entender o que está acontecendo na humanidade no seu tempo agora. As pessoas não percebem isso. Mas eu vou te mostrar o que está acontecendo. Esse espírito da Babilônia, que opera com o espírito do anticristo, ele já tomou a humanidade. América Latina, Brasil, nós estamos lutando frente a frente contra esse espírito da Babilônia. Gênesis, capítulo 9. Capítulo 10, desculpe.
versículo 8. Cuxê gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. E foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo, há o ditado, valente como Nimrod. No início do seu reino, abrangia Babel, Iraque, Acade, Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rehobote-ir, Cala. Okay. Versículo 11. Capítulo 11. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua, de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos migraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se estabeleceram. Combinaram um com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamos ao fogo tijolos crescidos de pedra e betume de argamassa, e decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. E o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, descemos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Amém? Glória a Jesus. Nós estamos enfrentando esse espírito. Estamos num momento muito difícil e crucial para a humanidade. E de alguma forma, você tem que estar preparado para isso. Para esse tempo que nós estamos vivendo. Nunca houve um tempo na face da terra. Nunca houve um tempo como esse. Nós estamos prestes a ver a Torre de Babel ser levantada, o sistema da nova ordem mundial. Sempre Satanás incitou homens na terra para levantar um domínio totalitário, um governo que fosse influente ao ponto de todos os povos e outras nações servir esse governo. Amém? Quem foi Nimrod? Um poderoso caçador. A própria morfologia da palavra caçador em hebraico não fala de aquele que caça animais. É mais do que isso. Alguém muito poderoso, capaz de fazer o que ele quiser. Foi audaz, audacioso, valente. E geraram um ditado naquela época, valente como Nimrod. Aí você presta atenção, se a Bíblia está te falando ali, é porque tem um princípio muito profundo. Valente como Nimrod. Havia um ditado. Para um ditado ele ser incluso dentro de uma cultura, isso delonga tempo e tem que ser algo muito forte para algo virar um ditado. Tem algumas expressões que vêm de pessoas, alguns famosos, algumas pessoas na internet, outras pessoas que foram conhecidas, geraram uma expressão, se tornou um ditado. Se tornou também parte do nosso vocabulário. Nimrod, quem esse homem era? Ele é o modelo do primeiro anticristo que houve na face da terra. Aqui tem um sistema
esse sistema ele sempre foi tentado levantar pelas nações. A Babilônia. O que simboliza a Babilônia? O que é a Babilônia? E o espírito da Babilônia que está lá no livro de Apocalipse, que fala que a grande Babilônia será destruída. Ela vai cair. Por séculos, desde Lutero e antes de Lutero, sempre tiveram grandes intérpretes da Bíblia que falaram que a Babilônia era Roma, outros falaram que era isso aqui, que era o governo da Católica, a Igreja Católica, e sempre foi isso aqui. Hoje concluímos que a grande Babilônia, ela é uma comerciante que deu a sua feitiçaria, através da sua feitiçaria, ela encantou povos e nações. E a palavra feitiçaria em livro de Apocalipse capítulo 13 é farmaqueia, não é a mesma palavra feitiçaria, quando Paulo fala sobre feitiço em Gálatas, enfeitiçados. Não tem nada a ver essa palavra ali com feitiçaria, ali é drogas. Drogas. Farmaqueia. Então, a Babilônia, ela dá a indústria farmacêutica, ela dá do seu feitiço, do seu poder. E hoje, o maior poder que domina o mundo é a farmácia, a indústria farmacêutica. É um dos maiores poderes do mundo, e o cosmético. E de onde nasceu isso? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criou glúten, criou tanta coisa. As farmácias, indústrias, as maiores indústrias de estética do mundo, elas vieram dos Estados Unidos. Estados Unidos, numa potência mundial, dos maiores investidores e produtores de tipo de medicamento do mundo. São poderosos. Dos Estados Unidos foi a origem de tantas perversidades e abominações na face da terra, veio dos Estados Unidos. Existe uma estátua que não dá para mostrar para vocês, de uma ativista feminista. Ela fez uma estátua de ouro. Foi colocado numa região em Washington, acho que em Washington. Ela representa a Lilith com chifre de... Esqueci o animal. Eu só sei que com seios para fora, aquela estátua, representa a liberdade feminina, e ela conseguiu a legalização do aborto. Então foi aprovada a legalização do aborto. Os Estados Unidos mata milhares de crianças por ano. Estima-se que há mais de 500 mil crianças, abortos. Nós estamos vivendo o tempo onde o sistema está sendo levantado. E presta atenção no que você vai aprender. O que Nimrod fez na Terra e o que o anticristo está fazendo nesse tempo agora? E por que nós temos que ter o selo, a proteção do Espírito Santo nos últimos dias? Isso aqui é proteção, eu estou me revestindo de glória. Vocês precisam dessa glória. Senão vocês não suportam a guerra espiritual que está sobre a nossa nação. Por que a igreja está no estado que está? Na cegueira e na apostasia que está vivendo. Antes de um grande avivamento, virá uma grande apostasia primeiro. Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que virá primeiro a grande apostasia, e depois o homem da iniquidade se manifestará. A grande apostasia, como diz no livro de Isaías capítulo 63, a terra será coberta de trevas, mas a sua luz se manifestará. Então a terra hoje está coberta de trevas. A igreja que nós conhecemos hoje é uma igreja que ela está dentro de uma apostasia, uma decadência moral e espiritual profunda. A igreja ela não vive mais sem entretenimento. Hoje as pessoas não valorizam mais as coisas que são simples. O espírito da Babilônia, e olha o que aconteceu lá, eu vou te mostrar para você o que está acontecendo hoje. O espírito da Babilônia está influenciando os ministérios, não só no Brasil, Estados Unidos, onde começou essa apostasia. Você não tem nível você não consegue entender o nível de perversidade e aprofundamento em trevas que está vivendo os Estados Unidos. Olhamos para alguns ministérios bonitos, mas isso é raro, porque eles são uma pecinha rara, meu querido.
Eles são raros, são as lâmpadas que estão ali dentro. Os Estados Unidos está fundado em grande apostasia. Uma das maiores igrejas do mundo, a Presbiteriana Central dos Estados Unidos, ela foi a primeira a declarar casamento homoafetivo dentro da igreja. Recentemente, eu vi um grande líder da nação dos Estados Unidos falando sobre uma reunião que foi feita nos Estados Unidos, dos maiores ministérios dos Estados Unidos. Fizeram uma reunião para falar o seguinte: não vamos falar mais do Espírito Santo dentro da igreja. E essa reunião foi feito um acordo entre muitos ministérios dos Estados Unidos, foi um acordo que fizeram, que falar do Espírito Santo é como se fosse um pecado, é julgar as pessoas. Porque quando eles falavam do Espírito Santo, tinha que colocar na mente das pessoas uma coisa: você já recebeu o Espírito Santo? Você foi batizado com o Espírito Santo? Eles falaram que isso é ofensivo, que as pessoas têm que descobrir sozinha. Tá igual o testemunho de Jeová. Para ser batizado nas águas, a pessoa tem que descobrir sozinha. Eles não falam de batismo nas águas. Isso eu sei porque eu conversei com eles. Então, escuta o que eu vou dizer para vocês. Nós estamos lutando para abrir portais de glória. Temos cada manifestação violenta e gloriosa aqui dentro. E nós temos o quê? Que valorizar e ser gratos pelo que Deus tem derramado nessa casa. Isso é uma manifestação sobrenatural. Isso não é normal. Isso é a glória de Deus sobre nós. Se você tivesse noção que a gente sentimos em cima do altar, a glória nos esmaga, ela nos toma, que a gente não consegue sair de dentro dela, ela nos pressiona, que a gente dá vontade de jogar no chão e não se levantar mais do chão. E quem está bebendo aqui dentro sabe o que eu estou falando. É para isso, nós estamos aqui para isso. O verdadeiro modelo apostólico e profético são igrejas, casas de glória, são aqueles que são levantados para estabelecer a glória de Deus no meio do povo. Então não entra aqui dentro buscando religião aqui dentro que você não vai ter, meu filho. E não se escandaliza comigo, eu estou aqui para cultuar a Deus, para render a Ele o que Ele quer e fazer o que Ele manda fazer. Eu não vou voltar atrás disso. Eu passei anos da minha vida sendo experimentado nisso. O que eu mais fui provado por Deus na minha vida era se eu seria sujeito a Ele até o extremo. Eu fui provado ao extremo. Eu fui provado ao extremo aqui dentro. Aqui foi um lugar que Deus me provou aqui dentro. Quando nós iniciamos esse prédio aqui, começamos aqui dentro o culto, meu filho, era 2 horas de choro em cima do altar. Antes de começar o culto. Quando batia 8, 9 horas da noite, que a gente começava o culto. E olhe lá, 10 horas da noite. A gente não conseguia, o que a gente ia fazer? As pessoas ficavam olhando para a gente assim e iam embora. Ninguém entendia nada. E esse é o verdadeiro culto? Esse é o verdadeiro culto. Onde há uma rendição genuína, verdadeira. Agora as pessoas elas querem o quê? Elas querem feitiço dentro da igreja. Misticismo, elas querem canto. Elas querem que fale alguma coisa que atrai elas, trazer dinheiro para o altar, para ver se vai melhorar, se a sorte pega nela. Meu filho, para com esse negócio de atalho dentro do evangelho, que você não vai para lugar nenhum com isso. Isso aí é Babilônia na tua vida. Se você tem alguém aqui dentro que tem esse pensamento, você pode ter certeza que você está influenciado pelo espírito da Babilônia. Que é tudo fácil, instantâneo e rápido e cortar atalho sem relacionamento com Deus. Que transformação você vai ter na tua vida, querido? Quem ensinou que vai ter vitória na vida, que vai ter graça sem relacionamento com Deus? Nunca existiu isso. Isso é antibíblico. Esse aí é o evangelho anátema, doutrinas de demônios, que enfatiza a prosperidade como fosse sinônimo de santidade. Hoje, quer dizer que a pessoa está com dinheiro, está bem arrumada, ela é santa. É isso que essa cobiça do espírito de Babilônia está gerando dentro da igreja brasileira. Mano, desculpa, eu já passei em muito lugar, eu vi isso, essa dissimulação. São dissimulados. Prega um evangelho dentro de um relógio de cronogramas e fala aquilo que é bonito, grita até alguém despertar um pouco de euforia, passa um tempinho só para cântico, só para amaciar um pouquinho a consciência, para distrair um pouquinho, para você ficar bem, relaxar um pouquinho, dar uma mensagem, falsa exortação, não tem compromisso nem com o que prega. Aí eu vou ver as coisas por trás, as coisas estão tudo... É a aparência. Nós estamos num tempo que as aparências estão enganando mais do que nunca. E daqui a pouco o povo continua tudo do mesmo jeito, passa tempo, fica tudo do mesmo jeito. Você nunca vê a glória de Deus. Aí chama glória de Deus, sabe o quê? O que é a glória de Deus? Movimentação de homens, unção de homens. Vamos agitar um pouco, vamos movimentar um pouco para ver se aqui, para dizer que tem uma espiritualidade aqui dentro, meu querido. Aonde não tem rendição
e santificação, na consagração a uma vida de oração, adoração, rendição a Deus, o resto, irmão, é obra de homens. Nós estamos muito acostumados, que é muito ativismo dentro da igreja, fazendo as coisas do jeito que encanta, que nos ilude. Isso é feitiço. Vamos iludir a nossa mente, vamos encantar e vamos falar para as pessoas que isso é culto. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira do diabo. Você veio aqui para se encontrar com Deus. Nós entramos numa casa de glória para encontrar glória. Eu venho no culto para adorar Deus em espírito e em verdade. Eu venho ser o culto racional verdadeiro, ou seja, eu tenho que ter uma entrega. Nós somos o culto racional. Santifica o corpo. Santifica a tua vida. Mas hoje, falar de santidade, falar de rendição, falar de 2, 3 horas de adoração. Mas show é muito bom. Show, as pessoas lotam, saem de madrugada da igreja, mas elas gostam do show. Elas gostam do famoso cantando porque elas se sentem encantadas. Elas se sentem muito bem com uma voz de alguém que é famoso. Olha, eu tive de frente com o fulano de tal cantando. Falei, legal. E você viu Jesus? Você cantou para ele? A gente viu Jesus e a glória de Jesus e a glória dele. Um violão simples, um tecladinho simples, um som que está faltando um negocinho ali. Mas nós estamos aqui para isso, cheio da glória de Deus. Não troco isso por nada. Não troco isso por nada. Nada. Você acha que eu quisesse investir, trazer qualquer pessoa famosa aqui, não trazia? Eles me conhecem. Traria. Conheço alguns deles. Mas por que nunca veio aqui? Por que nunca convidei? Se eles quiserem vir assistir o culto, eles vêm, mas vamos ter que ver o que é adoração aqui também. Nós não podemos nos encantar com o evangelho de fama. Isso é o espírito da Babilônia. As pessoas lotam a igreja onde tem um famoso. Alguém conhecido. Babilônia. Mas você vai lá ver o cantor, mas quantas horas? O que você faz o seu culto dentro da tua casa? O meu culto, meu filho, começa de madrugada. A minha vida, a forma que eu vivo, eu saio do meu quarto, faço minhas coisas, volto pro meu quarto. Saio do meu quarto, cuido dos meus filhos, volto pro meu quarto. Em oração, em meditação. Eu passo o meu dia assim, na presença de Deus. Não tem ambiente melhor para a sua vida de você viver a não ser na presença de Deus. Você vai ter que empenhar todos os seus esforços, inteligência e consciência para o que eu estou falando aqui. E não ameniza a sua situação, não. Não arruma um subterfúgio para a tua consciência, procurar algum gracioso, alguém que passe a mão na tua consciência, na tua cabecinha, e você continua do mesmo jeito anos dentro do evangelho. É hora de transformação radical, meu querido. Senão esse espírito da Babilônia vai encantar você com o sistema da nova ordem mundial. Deixa eu explicar um pouquinho para você o que é a Torre de Babel. Qual era a ideia? Quem Nimrod era? Um caçador audacioso diante do Senhor. O que significa diante do Senhor? Ali a palavra hebraica, Panahim, aquele que está de frente a frente. Ele fazia frente contra Deus. Diante do Senhor, o que ele ia? Ele não tinha medo de Deus. Ele encarava Deus. Ele não tinha medo do Altíssimo. Ele não tinha medo da geração de Sem. Para ele não importava o que a geração de Sem pregava na terra. Os pregadores naquela época era a geração de Sem, tá? Isso é bíblico. Torá falada, tá? Tradicional, passada, revelação de pai para filho. Sabe o que Nimrod fazia? Caçador. Todo homem que era forte na terra, ele ia lá e desafiava. Você é forte? Então vem me vencer. Se eu te vencer, você vai ser meu escravo, você, tua família, a tua terra é minha. Vamos desafiar? Então bora. Vamos para o desafio. Nimrod, ele andava assim, porque ele firmou muitos reinos na terra, muitas terras. Ele firmou os reinos mais poderosos que eu vi naquela época, porque ele desafiava os homens poderosos daquela época. Ele tornou um reino, sabe por quê? Porque ele conseguiu impor medo sobre os homens na terra. Ele desafiava qualquer homem naquela época, ele conseguia vencer aqueles homens, ele tornava senhor daqueles homens. Ele escravizou pessoas. E Nimrod lançou uma ideia. Você sabe que veio dilúvio,
o lá de cima matou todo mundo, vai querer matar vocês de novo. Qualquer momento pode acontecer um dilúvio de novo. E aí, o que vai ser de nós? Então vamos criar uma torre que vai até o céu, que a gente tenha como fugir. A gente pode escapar. Qual a ideia da ideia Babilônia? Vamos criar algo tão poderoso, tão grande, que vamos ser famosos na terra. Seremos honrados por todos. E não seremos mais dispersos. Ou seja, vamos criar um reino tão poderoso que seja imbatível e nem o Altíssimo consiga nos derrubar. Essa era a ideia. Vamos ficar em lugares altos. Ao ponto do próprio Deus descer na terra e falar assim, peraí, o que vocês estão construindo? É verdade mesmo. Vamos parar eles porque a coisa aqui é séria. Mas você tem que entender que a questão não era só a construção da torre. Fala, o sistema. Quando multidões, massa se reúne por uma ideia, por uma ideologia, por um sistema, o sistema, a ideia, a ideologia se torna mais poderosa do que o próprio homem. A pátria hoje, a nossa pátria, o Brasil. Em nome da pátria, os valores da pátria são mais poderosos e mais valiosos do que um ser humano. Quando se reúne massas para construir algo grande, estabelecer um sistema, significa o quê? Nós vamos dar o poder a isso. Vamos nos reunir. Quem tentar combater isso, morre. Seremos imbatíveis. O sistema da nova ordem mundial vai ser assim. As massas vão voltar, vão se unir para que haja um governo, uma só linguagem. Um equilíbrio social, onde não haja fome, você tem um salário social. Agora, quem tentar combater o sistema, morre. Hoje, por causa do sistema, tem pessoas presas, pessoas que foram à morte, por causa do sistema. Hoje, por causa do sistema, os cristãos na igreja estão morrendo espiritualmente, porque o sistema da Babilônia está dentro das igrejas. Estão se tornando fortes, se unindo em prol de um sistema, de uma ideia dentro das igrejas, que não é Jesus, que não é reino de Deus. Hoje as pessoas estão morrendo, presta atenção no pensamento, você pegar. As pessoas estão morrendo e para muitos isso não importa. Entrar e sair da igreja já não importa mais nada. Os líderes não estão nem mais aí para isso. Antigamente era diferente. Uma ovelha, ela tinha um valor. Hoje, infelizmente, a cadeira parece ter mais valor do que pessoas. Hoje, a construção, a edificação, ela se tornou mais poderosa do que até o poder de Deus dentro das igrejas. Eles não estão aí pelo poder do Espírito Santo, porque eles entenderam que quando constrói algo grande, ganha influência. E as massas que estão bajulando e se apegando à estrutura, não está nem aí para que é uma verdade, outro tipo de pensamento. Sai daqui, que aqui não é o seu lugar. Hoje nós estamos vivendo um tipo de um sistema babilônico tão terrível dentro das igrejas, que as pessoas estão com essa ideia louca na cabeça, achando que Deus está no sistema da prosperidade dos homens, achando que Deus vai prosperar o homem através do sistema, e se esqueceram que o próprio reino de Deus é um reino independente. Fala, independente. O Deus, ele tem a sua própria dinâmica, o seu próprio reino, o seu próprio governo, a sua própria fonte de riqueza e prosperidade, o seu próprio domínio, o seu próprio poder. Ele te prospera como ele quer e não depende de sistema. Mas parece-me que agora tudo está dentro de um protocolo, de um sistema. Não quebra o sistema, não quebra a regra. Oferta se torna algo mais mecânico do que espiritual. E às vezes, você não está percebendo, esses dias o Senhor está nos confrontando algumas coisas aqui dentro. Você vai trazer oferta aqui, vai lá e dá para o teu pai e para tua mãe que está precisando de você. Por que você lá não socorre da sua família? Por que queremos dar aqui para Deus, mas esquecemos que dando às vezes para aqueles que estão necessitados perto de nós é mais importante do que às vezes estar aqui dentro? Quando escuta, a gente entra aqui dentro, sai, você não peça sua oferta. Que as pessoas querem fazer as coisas mecânicas, estão viciadas. Elas querem comprar unção, elas querem comprar uma bênção no altar. Nós temos que entender, se você não valorizar, o que eu estou te falando aqui,
É isso aqui que futuramente vai me trazer grande perseguição, mas também vai me trazer o avivamento. Eu vou viver o avivamento. Deus me prometeu o avivamento. Eu vou viver. Eu fui destinado para isso. Eu fui arrebatado, eu fui levado aos céus. Eu vi os guardiões descendo do céu comigo na terra, me proteger meu corpo, o homem Robson na terra. E o Senhor falou assim: você viverá o avivamento. Você é destinado para isso. Eu sou destinado para arrebentar com o espírito de Babilônia na igreja. Por isso que eu não me vendo. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Estrutura tem validade, cadeira tem validade, meu querido, mas você não. A glória de Deus não. Os métodos dos homens têm validade, mas a revelação não. Fala, quem tem a revelação não tem validade. Não sei se você quiser jogar lá fora. Nós estamos aqui para entrar num ambiente de revelação e transformação. E você precisa entender que é tempo de se dedicar a se doar. Não só dar a Deus, é se dar a Deus. É ir além do que você já foi. Quem quer ir além do que você já foi? Quem quer ir além do que você já foi? Então pronto, então empregue mais esforço para isso. Já vou encerrar a mensagem. Eu estou pregando, eu estou dando um conselho para você aqui. Hoje eu não teria nem tempo de entrar numa mensagem com você. Mas eu estou te dando uma palavra prévia para você aqui dentro. Receba essa palavra no teu coração. Vença o espírito da Babilônia. Saia desse sistema. Hoje nós vemos crente amarrado ao sistema da Babilônia, viciado na internet, viciado em rede social, mas não tem meia hora de oração dentro do quarto, joelho no chão. Tem força para ir para academia, tem força para fazer, como é que é aquele negócio, crossfit? Mas eu não sei, tem tanta força no corpo, mas não tem força para ficar de joelho no chão não, orar meia hora? Eu nunca vi isso. Espírito da Babilônia. Você está contaminado. Se você dá mais tempo para o teu corpo, o que Paulo disse para Timóteo? O exercício corporal para pouco proveito tem, mas exercita-te na piedade. Vai orar, varão. Peraí, eu vou encerrar com essa palavra. Eu tenho que encerrar com uma coisinha para você aqui dentro. Nenhum cristão será possuidor da santidade se você não for primeiro possuidor da presença numa vida de oração. Você nunca entenderá o que é santidade se você não entender o que é oração. Não existe crente que tenha vida de santidade se não tiver uma vida de oração. Não tem como. O fundamento, o ministério, o mandato da oração é dele, o mais antigo, o mais poderoso. É aquele que edifica, é aquele que constrói. Por meio da oração, os profetas receberam a palavra. Por meio da oração, Deus se revelou aos homens da terra. Homens que invocaram a Deus. Homens que não tinham uma Bíblia, um canão bíblico na mão, mas eles abalaram o mundo na época deles e não tinham uma Bíblia. Não tinha uma Bíblia. Eu vou falar de Elias. Moisés. Moisés tinha uma Bíblia? Não. Deus deu a ele a revelação do Pentateuco. Mas ele é um homem de oração. Da onde vem a revelação? Só porque você lê muito? Não. Você primeiro tem que ter comunhão na oração. Se somos vazios, desprovidos do espírito de oração, somos desprovidos do espírito de comunhão e santidade com o Senhor. Nenhum de vocês vai dar um passo ali no evangelho, além daquilo que você ora. Nós estamos o quê? Pelo amor de Deus, irmão. Eu abençoo muitas pessoas de barra da unção, mas eu prego a verdade aqui, eu entrego a palavra e você será responsável por aquilo que você é ministrado aqui dentro. A unção ela é altamente transferível. Deus nos unge para transferir unção, sim. Para dar unção, sim. Mas eu não saio da revelação e da minha obrigação para santificar a tua vida. Mas o problema é, o espírito da Babilônia fez o quê? Vamos comercializar a unção. Vamos dar uma boa sensação para o povo, vamos deixar eles ali dentro e não vamos levar eles nesse negócio de oração, não. Deixa eles escravos sentados ali dentro e achar que está tudo bem. Você veio aqui para ser liberto. Você veio para ser liberto desse espírito que tem tentado escravizar as pessoas do sistema religioso. Chega esse negócio de ser telespectador, você tem que ser atuante, um sacerdote, um profeta, uma mulher de Deus no evangelho, meu querido. Os crentes diante que eu conheci, não é igual não aqui, dessa era não é igual não. Desta geração que eu estou vivendo hoje, não é igual da geração quando minha mãe me levava para a igreja quando eu era pequeno, não. Não é igual. O caráter não é o mesmo.
A fundação deles não é a mesma. De uns anos para cá você vê que mulheres que eram mulheres santas até na sua maneira de vestir se tornaram menininhas dentro da igreja. E foram para o gospel night, meu querido. Mulheres, pessoas que adoravam com santidade, hoje viraram o quê? Viraram artistas gospel. Eu estou te falando que hoje estamos numa luta contra a apostasia e a contaminação do sistema da Babilônia que está corrompendo. Que os homens estão se vendendo pelo dinheiro, pela fama, pelo status. É difícil falar isso, mas é verdade. Isto é uma verdade. E você acha que uma vez Satanás não apareceu para mim com riquezas? Era imundo quando ele mostrava para mim. Isso aí é tudo imundo, o diabo falava assim. Isso é imundo. Esse tipo de fama é imunda. Quando Deus me dá, Ele me levantará. Eu não preciso usar os meus dons, não preciso me vender tentando comprar fama. Eu vou esperar no meu Senhor. E queira quem eu quiser ouvir, não deixar de ouvir. Eu recebi uma autoridade na palavra. Eu falo para a igreja brasileira da glória de Jesus. Então eu estou aqui falando com você hoje. É tempo de empenhar mais esforço por uma vida mais santa e profunda. Não dá para me entrar nos detalhes, mas eu quero falar para você, nós estamos prestes ao grande passo da nova ordem mundial que vem. Provavelmente, tive uma visão, um sonho, Deus me levou para ver Donald Trump, que a chave da nova ordem mundial na mão. Ele abria. Quem é o anticristo? O anticristo pode ser qualquer um. Há uma disputa entre eles, quem é o mais influente e mais poderoso na terra. O Senhor me levou em espírito e me mostrou. Eu via, se não me engano, foi 4 homens que eu vi em espírito. Uns eu reconhecia, outros não. Aí o Senhor falou para mim, eles disputam. Quem conseguir a maior influência entra como cabeça da nova ordem mundial. Vai ser o grande líder. Aí eu vi a pontuação. Aí, 2 anos atrás, o Senhor me levou em espírito, eu vi o Elon Musk falando assim, eu já estou com 60% de aceitação mundial. Só falta mais um pouco para me entrar. Aí o Senhor me revelou que, como Daniel diz, um chifrezinho pequeno que cresce entre outros chifres. Ou seja, o anticristo, ele vai ter que crescer, o homem, ganhar influência e poder para poder ser reconhecido entre os reinos. Ele é o pequeno chifre que cresce e ganha domínio. Então esse pequeno chifre cresceu. Ele vai implantar no Brasil, tá? É o humanoide, né? Humanoide. Os robôs. Você pode ter certeza, Deus me levou um espírito e me mostrou o comercial do Elon Musk no Brasil. Era mais famoso que os carros. As pessoas queriam robô. O Brasil vai receber um investimento multibilionário dele, da implantação dos robôs no Brasil. Ele quer o Brasil. Então nós estamos vivendo a era que em poucos tempos, eu não sei, irmão, se isso dura 3 anos, 5 anos, eu não sei. Eu só sei que o tempo é muito curto. Que de alguma maneira gloriosa o Senhor nos levantará no meio das trevas. Eu quero dizer para você, se você não vencer agora a influência do espírito da Babilônia e herdar uma verdadeira fé, a revelação a verdadeira fé. Eu estou te falando um ambiente de glória que Deus quer colocar na tua vida. Eu estou vendo Deus fazer isso na vida de muitas pessoas por onde eu tenho passado. Dando a elas. Elas estão tendo o acesso que eu estou pregando, estou falando para você. É uma revelação. Quem está comigo da glória a Jesus? Sabe por que muitos não sentem o arrebatamento próximo? Fala, por quê? Não tem revelação. Não tem, não sabe o que é. Você fala, mas quando a revelação chega, quando a revelação chega, fala, quando a revelação chega, eu desperto. Pronto, desperta. Você precisa da revelação que o arrebatamento está próximo, do espírito de arrebatamento. Você vibra, você sente as dimensões e Deus entrega revelações de chaves, certas unções por causa desta revelação. Existem certos anjos que eu carrego na minha vida que me entregam as revelações dos últimos tempos porque eu entrei nessa dimensão. Existem dimensões que você entra aqui dentro. Você pega dessa revelação, você bebe dessa unção e você começa a despertar dentro de você. Você não, irmão, se nós olhássemos para nós hoje, para o espelho aqui agora, as pessoas estão adormecidas.
estão entorpecidas no sistema. Só o cansaço que você tem para chegar no culto, é trânsito, é carro, é informação, é luz, é celular toda hora, a tua mente está cansada. Você não absorve, às vezes, nem 5% que eu prego aqui dentro, meu querido. O ser humano, escute muito bem, que eu vou falar para você, é bonito tecnologia? É. Mas quanto mais aumenta a tecnologia, mais o homem se afasta de Deus. Você não observou de 10 anos para cá o que aconteceu com a igreja brasileira, não? Você não observou que a liberdade que a tecnologia deu levou as pessoas para um evangelho de entretenimento, de fama? Descobriram um poder de marketing, descobriram formas que o mundo deu, acrescentar dentro da igreja, e isso encanta e chama a atenção das pessoas rápido. Rápido, rápido. O investimento tecnológico que igrejas fazem de milhões e atrai multidões. Rápido. São Paulo, tu vai, investe um galpão, investe tantos milhões, rápido, faz a propaganda, daqui a pouco está lotado de gente, lotado. Vai no centro de São Paulo, vai em Braz, vai nas igrejas do centro, Alphaville, São Paulo, as igrejas são lotadas. E não é só evangélica, não. Qualquer denominação lá lota, sistema. Então não se encanta que algo cheio que tudo é de Deus. Não, Deus dá também as multidões. Mas veio pela mão de Deus ou pela mão dos homens? O povo está sendo santo? Encher não é o problema, transformar que é a questão que nós precisamos aqui dentro. Você precisa de uma transformação, você precisa de um encontro mais profundo. Amém, amém? Fala, é meu tempo agora. Então, meu conselho para você, como homem de Deus, eu falo para vocês, empenhe mais seus esforços a entrar num secreto, render a tua vida em santidade com Deus. E o Senhor me deu uma chave, falou para mim, profundamente, falou esse dia para mim. Eu até falei ontem na Academy. Quando a igreja e qualquer cristão se afasta do secreto com Deus, cai na apostasia, que é tecnologia. Que é o conforto, que é alguma coisa que o mundo dê amparo para a alma dela. Amparo. É bíblico. O que eles querem que a Torre de Babel? O amparo. Toda geração, biblicamente, se desviou de Deus, dos caminhos do eterno. A geração de de Canaã, foram os que desenvolveram os reinos, a tecnologia, mas se afastaram de Deus. Os homens, presta atenção que eu vou falar para vocês, os ateus, os homens que mais odeiam a Deus na terra, que odeiam o evangelho que você prega, que você vive aqui, ó, são aqueles que criou o seu smartphone, que você usa. São aqueles que deu o sistema para afastar você de Deus. Foi eles que criaram. Foi eles. Um dos maiores satanistas do mundo é Elon Musk. Tem uma foto dele com a roupa do satanismo. Você dá um zoom aqui, eu peguei isso aqui e vê. A cruz invertida é a cabeça do bode. A maçonaria é a cruz invertida para baixo. Pô. Ele é satanista. Ele está enganando o mundo inteiro. Nós, de alguns momentos, irmãos, escute muito bem, as leis estão sendo alteradas, escute, nós estamos debaixo de uma guerra violenta. E vai chegar dia, meu filho, que não vai ter espaço nem para a pessoa sentar aqui dentro, o povo vai correr tudo para cá, ó. Vamos lá, que lá tem proteção, tem Deus, a glória está caindo ali, avivamento está caindo, o povo está voltando a ser cheio do Espírito Santo, está tendo poder para vencer o sistema. Meu filho, nesta era agora, nessa hora agora, o Senhor vai fazer algo tão glorioso, eu tenho vivido dimensões tão fortes, violentas de glória, o Senhor, você vai ter que se tornar maior e mais forte que o próprio sistema. A minha força, a minha glória estará com vocês. Darei a vocês grandes coisas, mas não se iluda com isso. Não se iluda. Irmãos, o Senhor me revela coisas extraordinárias, e ao mesmo tempo Ele vem e me chama já e fala, não se iluda com o poder dos homens. Quebre a idolatria ao poder dos homens. Quebre a idolatria. Destrua a idolatria ao sistema. Eu estou te falando por causa de uma ideologia. Milhares de pessoas no mundo estão morrendo. Os homens se juntam por uma ideologia, pelo bem de um grupo, e isso se torna tão poderoso que quem se levanta contra morre. Era o sistema da Babilônia. Se eles conseguissem da Babilônia levantar a Torre de Babel, o sistema seria levantado. Um tijolo não pode quebrar, mas você pode morrer, não tem problema.
quando se levanta indústrias, quando se levanta níveis de governo que se unem para esse tipo de lei, de ideologia, sistema, a raça humana perde o seu valor. Os homens dão a vida, morrem pelo sistema, morrem pela construção. E a vida humana não tem problema, não tem valor. O que tem valor é manter a ideia. É isso que o diabo quer, fazer o homem se desvalorizar em troca de tecnologia e sistema. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Fala para o seu irmão, não caia nesse canto. Saia do espírito da Babilônia. Fala, não deixa a Babilônia te encantar. Você quer ver? 1 minuto, já encerra agora. 10h42. Você sente dor de cabeça, a primeira coisa que você faz é tomar remédio para dor de cabeça. Você nem ora. Fica viciada. E começa a prejudicar ainda mais o seu corpo com medicação. A primeira coisa que as pessoas fazem é correr no médico. Espírito da Babilônia. Não vai no homem de Deus, não vai na igreja, não vai nem orar. Nem consulta Deus. O que é aquilo? Meu filho, quando eu sinto alguma coisa no meu corpo, sabe o que eu faço? Fala o quê, apóstolo? Fala o quê? Eu vou orar, entro na presença. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu espero. Eu entro em visão. Aí o Senhor fala assim para mim, coma tal alimento assim, assim. Está te faltando. Eu volto ao Espírito. Depois o problema está resolvido. Dias atrás eu estava com um inchaço no estômago. Falei assim, o que está acontecendo? O anjo veio, apareceu para mim. Mamão, pegava a semente, como a semente do mamão. Resolveu um problema. Acabou. Aí os outros ficam tomando omeprazol, Luftal. Outro dia, estava com problema, gastrite. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Isso não passa. O que está acontecendo? Por que eu estou com isso? Isso, tempo atrás. Estou orando. Aí eu ganhei uma garrafinha. Um pastor veio de Amazonas, me deu uma garrafinha. Toma isso aqui uma vez por dia. Leite dos índios. Leite de Amapá. Tomei 2 cálices. Um dia e no outro dia. Nunca mais na minha vida eu tive gastrite. Eu orei e Deus me trouxe a cura. Se eu estou sentindo dor de cabeça, o que é? Vai dormir mais um pouquinho. Se eu estou sentindo dor no meu braço, o que é isso? Tudo na minha vida Deus me revela. Mas porque eu busco Ele em primeiro lugar. Eu dedico a isso a Ele. Senhor, o que eu faço para aquela coisa ali dar certo? O Senhor vai lá e me dá a dica. Vai lá, faz isso, isso, isso. Senhor, o que fulano de tal está pensando de mim? Aí vai. Ele pensa aqui de você. Ele pensa de mim? E é assim mesmo. Eu não vivo enganado. Porque eu não sou influenciado pela Babilônia. O segredo é quem vive no secreto. Quando Deus começa a fazer na sua vida na terra, Ele transfere para você o que outros lutam, morrem na Babilônia, Deus te dá de graça para você. Ele fala, vinde comer de graça. Tem um segredo, se você honrar a presença de Deus em uma vida secreta, Ele vai falar assim, eu te dou tudo, tudo é meu. E você não vai ter o espírito da Babilônia na sua vida. A coisa que foi mais fácil para Deus me dar, foi uma casa e um carro. O mais difícil foi o caráter que eu tenho. O mais difícil é te dar a fé verdadeira. É trazer vocês para Ele. Escute o que eu estou dizendo para você. Um dia o Senhor me mostrou isso claramente. Ele conhece todos. Ele sabe o que todos necessitam. Com toda sua dificuldade. Você não morreu, você está aqui. Ele nunca deixou faltar, nem que for o básico. Nem que for o básico. Mas um dia que você mudar teu caráter. Ter um caráter consagrado, uma vida de oração. E vir para o verdadeiro evangelho. E falar assim, chega de dar ouvido à minha carne neste mundo. Eu vou lutar por isso. Eu vou empenhar meu coração a que esse homem está falando. Eu quero esse evangelho na minha vida. Comece a render ali. Fica ali. A coisa fica estreita. Você sente o estreito. Eu passei muito estreito na vida. Normal, faz parte. O estreito está funilando teu caráter, está dando fé, está dando força. Daqui a pouco, ele te unge. Recebe.
Recebe, eu estou te dando. Como eu prosperei? Precisei seguir o evangelho dos americanos? Não deu certo. Tentei um pouquinho lá atrás quando era jovem, estava na favela, precisava de recursos. Senhor, eu confesso que segundo tuas riquezas em glória, tu me dará tudo que eu preciso. Eu preciso disso. E não acontecia. Aí às vezes eu estou lá na madrugada, no love, com amor com ele, de repente ele me mostra, vai lá na sua conta, entra. Eu já te mandei. Você não precisa de seguir sistema, você não precisa me forçar. Quem está comigo não precisa forçar. Você tem caminho direto. Nunca precisei fazer isso. Nunca. Eu somente me dediquei a ser transformado. Se dedique à presença, se dedique a ser transformado, se dedique em ser totalmente dele. Tudo ele te acrescentará na sua vida. Fica de pé louvando o Senhor Jesus Cristo.